Você está exausto porque o seu bebê não dorme e, consequentemente, você também não tem dormido? Nesse vídeo eu vou te dar várias dicas que vão fazer com que o seu bebê durma melhor. Essas dicas são fruto de muito estudo meu durante a minha gestação e pós o nascimento do meu bebê. Elas me ajudaram muito e eu tenho certeza que podem ajudar você também. Oi pessoal, meu nome é Ayana Oliveira, sejam bem-vindos de volta ao canal Pais na Real. Aqui no canal você vai encontrar vídeos relacionados à gestação, cuidados com o bebê e tudo que envolve o mundo da maternidade. Então, se você ainda não é inscrito, corre e clica aí no botão de inscrever-se para que você receba de primeira mão todos os nossos conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Cuidar de um bebê nos impõe grandes desafios e com certeza um deles é a privação de sono. Não, um bebê não nasce sabendo adormecer perfeitamente. E somos nós que temos que ensinar esse bebê a dormir. Tá, mas como que eu posso fazer o meu bebê dormir melhor? Vamos lá. Se você é mãe de um recém-nascido, saiba que uma boa noite de sono para ele significa no máximo 3 ou 4 horas. Mais que isso, seu bebê não está preparado nem neurologicamente, nem fisiologicamente para conseguir dormir mais tempo. Já os bebês com mais de 4 meses têm capacidade para dormir mais horas seguidas. Dicas para o bebê dormir melhor. Então vamos lá! Dica de número 1. Capriche nas sonecas durante o dia. Deixar o seu bebê acordado durante o dia não significa que ele vai ter uma boa noite de sono. Pelo contrário, gente, no final do dia você vai ter um bebê irritado, choroso, cansado, com muita dificuldade de dormir e com muitos despertares noturnos. Então, capricha aí nas sonecas durante o dia para que o seu bebê durma melhor à noite. Dica de número 2. Identifique o motivo do despertar. Os bebês podem despertar por diversos motivos. Por imaturidade fisiológica, por uma fralda que está suja, por estar sentindo frio, calor, por alguma etiqueta que está incomodando ele ali durante a noite. Tente identificar o motivo do despertar do bebê, faça a correção para que o seu bebê durma melhor durante a noite. Terceira dica. Identifique os sinais de sono. O seu bebê mostra para você quando ele está querendo dormir. Ele vai esfregar o olho, puxar o cabelo, esfregar o rosto, bocejar, ficar apático. Então, cada bebê demonstra de uma forma diferente. Identifique os sinais de sono do seu bebê e coloque ele para dormir imediatamente após identificar esse sinal de sono. Isso vai fazer com que ele durma mais rápido e de forma mais tranquila. Dica de número 4. Prepare o ambiente em que o seu bebê vai dormir. Ofereça para ele um ambiente aconchegante, um ambiente seguro, com pouca ou com nenhuma luminosidade, porque a gente sabe que a luz ela inibe a produção de melatonina, que é o hormônio responsável por uma boa noite de sono. Então, ter um ambiente aconchegante, um ambiente agradável é ideal para que o seu bebê tenha uma boa noite de sono. Dica de número 5, use o ruído branco. O ruído branco é semelhante ao barulho que o bebê ouvia quando ele estava lá dentro da sua barriga. Então ele passou praticamente 9 meses ali ouvindo aquele som. Então é um som que é costumeiro para ele. Faça com que o seu bebê se sinta um ambiente seguro e um ambiente mais acolhedor. Esse ruído branco também ajuda a inibir os barulhos externos que fazem com que o seu bebê desperte com maior facilidade. Você também pode pesquisar por som do útero. Tanto o ruído branco quanto o som do útero vão ajudar o seu bebê a dormir melhor. É claro que vai existir algum bebê que não vai se acostumar com isso, então faça o teste. Dica de número 6. Tenha uma rotina no seu dia a dia. Bebês amam rotina, porque os bebês se sentem seguros quando eles sabem o que vai acontecer com eles a seguir. Então o ideal é que você crie uma rotina ali com o seu bebê durante o dia, e isso não significa horários, tá, gente? Eu sei que é muito difícil para uma mãe seguir rigorosamente o mesmo horário para as atividades todos os dias, mas é ideal que você siga sempre a mesma sequência ali de fatos para que o seu bebê se sinta seguro, sabendo o que vai acontecer a seguir. Isso garante também uma boa noite de sono. Dica de número 7. Tenha um ritual do sono noturno. Esse ritual varia de bebê para bebê. O meu ritual com o Theo é: eu dou um banho relaxante, faço um hidratante nele,
depois de dar o banho, vestir a roupinha, eu faço uma leitura com o Theo, faço uma oração, dou a mamadeira dele e coloco ele para dormir. Coloco uma canção de ninar, coloco ele para dormir. Então ele já está habituado com essa rotina, com esse ritual do sono aí todos os dias. Com ele funciona. Faça isso com o seu bebê também. Próximo ao horário do seu bebê dormir, você pode iniciar o ritual do sono noturno com ele. O ritual não precisa ser o mesmo e nem deve ser o mesmo para todos os bebês, porque o que funciona com o bebê pode não funcionar com o outro. Mas é bom ele reconhecer essas sequências de fatos que estão acontecendo ali para que ele saiba que está na hora dele adormecer. Então estude, veja o que deixa o seu bebê mais relaxado e faça esse ritual do sono noturno. Ele não deve ser muito extenso e deve ser alguma coisa prática que você consiga fazer todos os dias. Lembre, rotina faz com que o bebê se sinta feliz, seguro e, consequentemente, faz com que ele durma melhor também. E por último, dica de número 8, e talvez a dica mais polêmica: evite a exposição a telas. Sim, se você quer que o seu bebê diminua os despertares noturnos, é essencial que você não exponha o seu bebê à tela ou que você evite essa exposição a telas horas antes desse bebê dormir. O ideal é que você retire a tela dele de 2 a 3 horas antes do horário habitual dele pegar no sono. Isso me ajuda muito com o Theo. Quando o Theo nasceu, a minha casa estava em obras e a TV ficava dentro do quarto. E eu também passava a maior parte do meu dia e da noite dentro do quarto com o Theo. Então ele era exposto à tela, mesmo que ele não ficasse de frente para a TV, mas a luminosidade que era jogada ali na parede fazia com que o Theo ficasse estimulado, tivesse dificuldade para pegar no sono e tinha muitos despertares noturnos também. Então depois que a gente tirou a TV do quarto, eu percebi uma melhora assim enorme no sono do Theo. Hoje eu não exponho o Theo às telas, eu vou tentar não expor o meu filho às telas o máximo que eu conseguir. Então eu percebi que depois que a gente tirou a TV do quarto, o Theo pega no sono com mais facilidade e os despertares noturnos diminuíram bastante também. Então, dica de número 8, evite a exposição a telas. Gente, esse vídeo foi preparado com muito carinho, é a intenção que ele ajude muitos papais e mamães aí com o sono do seu bebê. Essas dicas me ajudam muito com o Theo e elas podem variar de criança para criança, mas eu escolhi dicas que vão ajudar a maioria das pessoas. Então eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e curta nosso conteúdo. Um beijão e até o próximo vídeo. Janela de sono do bebê, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Ana Oliveira, sejam bem-vindos de volta ao canal Pais na Real. Aqui no canal você vai encontrar tudo sobre gestação, cuidados com a criança e tudo que envolve o mundo da maternidade. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque nós temos vídeos novos toda semana. Geralmente na hora de dormir, o seu bebê parece estar muito irritado e fazendo um grande esforço para se manter acordado. Isso acontece porque provavelmente a janela de sono do seu bebê foi prolongado além do que ele suportaria. Os bebês fazem todo o esforço possível para se manterem acordados. Sabe por quê? Porque para eles ficar acordado é muito mais divertido. Ficar com você no seu colinho, olhando o seu sorriso, aprendendo coisas novas, é muito mais divertido para o bebê do que dormir. Então ele vai brigar sim durante o sono e é muito importante que você conheça a janela de sono do seu bebê para que durante esse momento que você for colocar o seu bebê para dormir, seja um pouco mais tranquilo, porque o seu bebê não vai estar tão cansado assim e não vai brigar tanto com o sono. Então é muito importante que você observe o seu bebê e conheça como funciona a janela de sono para ele. A janela do sono é o período máximo em que o bebê consegue ficar acordado entre um sono e outro. Ele não é fixo, porque vai variar muito de bebê para bebê. Assim como existem adultos que conseguem dormir 4 horas durante a noite, acordam muito bem dispostos, e outros precisam de horas a mais de sono, 6 a 8 horas de sono, para se sentirem dispostos
grossos, assim como aquele que dormiu apenas 4 horas, com o seu bebê também pode ser assim. Então existem bebês que vão ter uma janela de sono muito menor, eles vão conseguir ficar acordados por um período menor de tempo. E outros bebês vão conseguir ficar acordados por um período maior de tempo. Então é necessário que você observe o seu bebê e veja o que funciona melhor para ele. Então, como eu faço para identificar a janela de sono do meu bebê? É fácil. O primeiro passo é você observar o seu bebê. Observe o tempo máximo que ele consegue ficar acordado e bem. Esse bem significa um bebê alegre, tranquilo e ativo. A partir do momento que o seu bebê começa a ficar irritado, choroso, com essa região aqui avermelhada, coçando as orelhas, os olhinhos, é sinal que essa janela de sono está se estendendo mais tempo do que o ideal. Então, está na hora de levar o seu bebê para a soneca ou para o sono noturno. Alguns bebês costumam tirar sonecas de 20, 30 minutos e eles acordam muito bem. Outros bebês vão precisar de um tempo maior, 1 hora, 2 horas, 3 horas de sono, dependendo da idade desse bebê, né? Quanto mais novinho, eles costumam dormir por mais tempo. Então, como eu sei que aquele tempo foi suficiente para o meu bebê, observe como ele vai acordar. Se ele acorda bem, brincalhão, ativo, é sinal de que aquela quantidade de sono foi suficiente para ele. Agora, se o seu bebê ainda acorda irritado, choroso, talvez seja necessário você prolongar essa soneca do seu bebê. Pega ele no colo, né? Dê uns tapinhas leves ali no bumbum dele, ou faça um carinho na cabeça. Veja como seu bebê relaxa para fazer o seu bebê dormir novamente e ter um sono reparador que ele precisa. Então não tem como a gente fixar uma tabela para as janelas do sono do seu bebê, porque cada um funciona de uma forma diferente. O que você pode fazer, como eu falei, é anotar o que funciona para o seu bebê. Quanto tempo ele passa acordado durante a manhã, durante a tarde, quanto tempo ele costuma dormir nas sonecas da manhã, nas sonecas da tarde, o que funciona melhor para o seu bebê. E aí você vai conseguir identificar como funciona a rotina do seu bebê e se adequar a ela. Você vai conseguir antecipar a finalização dessa janela de sono, colocando o seu bebê para dormir um pouquinho antes, então ele vai estar muito mais relaxado, muito mais tranquilo e, consequentemente, ele vai brigar menos para poder dormir. Como eu consigo identificar os sinais de sono do meu bebê? Eles são vários, pessoal, e cada bebê demonstra um sinal de sono diferente. Alguns coçam os olhinhos, a orelha, puxam o cabelo se tiver, né? Alguns ficam com essa região aqui dos olhos bem vermelhas, outros ficam com os olhinhos mais caídos, ficam mais apáticos, outros começam a chorar, ficam irritados. Então, cada bebê, ele funciona de uma forma diferente, ele tem um jeito diferente para expressar para você que ele cansou, que ele precisa descansar, ele precisa dormir. Então, o ideal é que você observe seu bebê e veja como ele reage em diversas situações. Então, após identificar um desses sinais de sono, coloque o seu bebê para dormir imediatamente. Você vai estar evitando com que ele fique mais irritado e brigue mais com o sono, né? Resista mais para poder dormir. Então, identificou um sinal de sono, coloque o bebê para dormir. Saiba que deixar o seu bebê acordado durante o dia não vai fazer com que ele durma melhor à noite. Ter um sono de qualidade, ter sonecas de qualidade durante o dia influencia diretamente no sono noturno. O bebê que dorme bem durante o dia, dorme melhor durante a noite também. Então, fuja desses palpites para deixar o seu bebê acordado, para que ele fique cansado e durma melhor à noite. Ninguém dorme bem estando cansado. Quanto mais cansado a gente tá, com o corpo doendo, a cabeça pesada, mais tempo a gente demora para pegar no sono. Imagina aquele bebezinho que não sabe que ele precisa dormir, não sabe a importância do sono para ele. Vai ser mais difícil para ele, mesmo que ele durma, pode ser que durante a noite ele tenha muitos despertares por ter sido muito estimulado durante o dia, por não ter feito a quantidade de sonecas que ele precisaria. Então é muito importante que você conheça, que você identifique as janelas de sono do seu bebê, né? Identifique o período máximo que ele vai conseguir ficar acordado, identifique quais sinais ele emite quando ele já está passando tempo demais acordado ali, já está ficando cansado, para que você coloque esse bebê para dormir assim que ele mostrar para você que ele está precisando.
Se você gostou desse tipo de conteúdo, se ele te ajudou, peço que você coloque aqui nos comentários se você quer mais vídeos sobre esse tipo de assunto, sobre o sono do bebê. Coloque aqui nos comentários também sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu peço mais uma vez que você curta o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. A hora de dormir é um dos piores momentos para as mamães e papais de primeira viagem. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como deixar o ambiente do sono do bebê seguro para uma noite de sono tranquila e agradável. Oi pessoal, meu nome é Ana Oliveira, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Pais na Real. Aqui no canal nós falamos tudo sobre gestação, cuidados com a criança e tudo aquilo que envolve o mundo da maternidade. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos, clique aí nos comentários e escreva aquilo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Fazendo isso, você vai ajudar o nosso canal a crescer e ajudar também muitas mamães e papais a receber informações importantes sobre os cuidados com o seu bebê. E esse aqui, que está fazendo participação especial no vídeo de hoje, é o meu filho Theo. Dá oi pro pessoal. Oi pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal da minha mamãe. Beijo pra vocês. Eu sei que quando a gente começa a planejar uma gestação, uma das primeiras coisas que a gente já começa a pensar é em como vamos decorar o quartinho do nosso bebê. E um desses itens inclui o berço e o kit berço. Mas antes de qualquer coisa, nós devemos pensar na segurança e conforto dos nossos filhos. Oferecer uma noite de sono tranquila requer também nós oferecermos um ambiente de sono seguro. E para isso é necessário que nós observemos alguns detalhes e fiquemos atentos a todos eles para que nós possamos oferecer um ambiente seguro para o nosso bebê. O sono do bebê é um período que ele vai passar grande parte do tempo sem sua supervisão, não é mesmo? Pois é durante esse período que nós aproveitamos para descansar também ou para fazer aquela atividade que a gente não consegue fazer quando o bebê está acordado. Pois mesmo depois de tantas campanhas incentivando a posição correta de colocar o bebê para dormir, que é com a barriga para cima, e oferecer para esse bebê um ambiente de sono seguro, ainda é altíssima a taxa da síndrome de morte súbita do recém-nascido. E o ambiente de sono está intimamente ligado à morte precoce dessas crianças. Não tem como nós falarmos de um ambiente de sono seguro sem nós falarmos sobre a morte súbita dos recém-nascidos. A morte súbita dos recém-nascidos é algo que choca milhares de mães ao redor do mundo inteiro. Síndrome da morte súbita do recém-nascido. Essa síndrome recebe esse nome porque até hoje não se sabe o real motivo que leva à morte tão precoce de tantos bebês de 0 até 1 ano de idade. Mas sabe-se que eventos recorrentes na morte da maioria desses bebês contribuíram para este fim. O que se sabe é que existem algumas situações que favorecem este evento e o ambiente em que o bebê está dormindo é uma delas. Então, proporcionar um ambiente de sono seguro para o bebê é essencial. Quer saber como oferecer um sono seguro para o seu bebê? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. O primeiro item a ser observado é o colchão em que o bebê vai dormir. Este não pode ser mole, tem que ser um colchão firme. E isso faz com que a gente evite que o bebê sufoque nesse tipo de colchão. O tamanho do colchão também é um outro item a ser observado. Este deve ser do mesmo tamanho do berço, nem maior e nem menor. Observar sempre essas características ao adquirir o colchão do seu bebê. Falando ainda sobre o colchão, para se evitar acidentes durante o sono, durante o tempo que o bebê está nesse colchão, o ideal é que ele esteja numa posição em que o bebê não alcance a grade. Isso se o seu bebê já começa a ficar sentado ou já consegue se levantar apoiando na grade. Então, se o seu bebê já consegue fazer isso, o ideal é que você desça esse colchão para que não corra o risco desse bebê cair
Aí, fique atento também às rodinhas do berço. Estas devem estar travadas para evitar possíveis acidentes. O ambiente do berço, ele deve ser um ambiente limpo. Eu sei que a gente adora o kit berço, mas ele pode causar o sufocamento desse bebê. O bebê pode se virar durante o sono, encostar o narizinho aqui nas laterais, ou então se mover. O Theo costuma fazer muito isso. Ele vai arrastando e fica com a cabeça debaixo aqui dessa almofada. E eles ainda não conseguem se livrar. E isso pode ocasionar o sufocamento desse bebê. Então, o ideal é que o ambiente do berço seja um ambiente limpo. Então faça como na sua casa, quando você vai arrumar a sua cama para dormir. Retire as almofadas, os edredons e deixe um ambiente limpo para o seu bebê. Outra coisa que nós devemos evitar é o uso de cobertores no bebê sem a supervisão de um adulto. Porque durante o sono, esse bebê pode se mexer e pode levar esse cobertor até o rostinho dele. O Theo costuma fazer muito isso. Ele adora jogar o cobertor no rosto e ele ainda não consegue tirar esse cobertor. Como os nossos bebês, quando são pequeninos, só... Olha, imagens reais, ó, isso acontece muito. Imagina esse bebê à noite, né? A mãe dormindo ali um sono pesado e o bebê brigando com o cobertor durante a noite. Então, o ideal é que você não utilize cobertor e nem mantas que fiquem soltas no berço, porque pode causar o sufocamento desse bebê. Se a sua cidade é muito fria, qual é a opção para você? Utilizar sacos de dormir. Esse exemplo aqui não é o ideal, mas é o mais próximo que eu consegui encontrar para você. Deixa a mamãe mostrar. Pode? Obrigada. Toma seu cachorrinho. Esses sacos de dormir, você pode colocar o bebê, e aí existem modelos, gente, que aqui em cima é como se fosse uma camisetinha. Então, ele não vai correr o risco de sufocar o bebê, tá vendo? Ele é fechadinho aqui na frente e aqui nos pés também. E aqui em cima ele é como se fosse uma regata, então você veste o bebê com esse saco, não corre o risco do bebê se movimentar e esse saco cobrir o rostinho dele. Então, em dias frios, o ideal é que você coloque uma roupinha a mais nesse bebê. Se for necessário, faça uso do saco de dormir, mas não utilize cobertores soltos no berço, porque isso pode ocasionar o sufocamento dessa criança. Outras coisas que nós podemos evitar também é o uso de pelúcias, quando o bebê é menor de 6 meses, a naninha, né, porque ela ainda é grande para aquele bebê, o bico. Deixa eu pegar aqui. Quando a criança faz uso da chupeta, geralmente a gente utiliza esse prendedor de chupeta para que a chupeta não fique caindo no chão toda hora. Só que se o bebê dormir com esse tipo de prendedor, pode ser que esse bebê passe esse prendedor no pescoço durante a noite. Isso pode ocasionar o sufocamento desse bebê. Então, o ideal é que nós evitemos qualquer tipo de material que possa se enroscar ali no bebê e causar a morte prematura dele. Babadores, às vezes nós colocamos o webcam na cama. Fique atento aos fios dessa webcam, porque o bebê pode puxar eles durante a noite e isso causar algum acidente. Então, o ideal é que nós tenhamos um ambiente de sono limpo, para que nós tenhamos um sono seguro para este bebê. É um motivo a menos de preocupação para você durante a noite. Essa grade está abaixada aqui só para vocês verem melhor o ambiente do sono aqui, tá? Durante o sono ela deve estar suspensa para que não corra o risco do bebê rolar e cair no chão. Por último, nós vamos falar dos travesseiros. O que acontece? Os travesseiros, esse aqui não vai mostrar tanto, mas o travesseiro eleva a cabecinha do bebê e faz com que ele fique nessa posição, que pode também ocasionar uma má respiração nesse bebê, que não é ideal. Então, a posição para o bebê dormir é sem o travesseiro mesmo. Só vai ser necessário o bebê utilizar travesseiro quando ele estiver maiorzinho, maior do que 1 ano de idade. Então, pode deixar o seu bebê dormir sem o travesseiro mesmo, não é desconfortável para ele. Agora, se o seu bebê apresenta refluxo, o ideal é que você coloque esse travesseiro embaixo do colchão. Então, o colchão vai ficar elevado, você vai continuar tendo um ambiente liso aqui para o bebê dormir. Se você não possui esse travesseiro para elevar o colchão, você pode colocar ou um cobertor, uma mantinha embaixo do colchão, ou você pode elevar a cabeceira do berço. Como que você faz isso? Você coloca alguns livros debaixo da cabeceira do berço aqui e o berço vai ficar elevado ali pelo menos uns 10 centímetros, né? Mais ou menos isso aqui já é o suficiente
para o bebê que tem refluxo. Então evite o uso de travesseiros sem a supervisão de um adulto. No mais, existem muitas outras medidas que você pode promover que vai fazer com que o seu bebê esteja mais seguro, como não aquecer o bebê demais se a temperatura não está tão fria, ou se a temperatura está fria, deixar o bebê sem uma cobertura a mais ali. Então lembre-se, equilíbrio é tudo. Nem roupas de mais, nem roupas de menos. A roupa, ela deve estar adequada com a temperatura do ambiente. Se você sabe que você fez todo o possível para que seu bebê esteja seguro, consequentemente você também vai conseguir ter uma noite de sono mais tranquila. Então essas foram as dicas de hoje. Promover um ambiente seguro para o seu bebê estar vai fazer com que você se sinta mais tranquilo também. Você precisa dormir bem para dar conta do dia seguinte. Então promova um ambiente de sono seguro, invista em uma rotina ao longo do dia, que com certeza vocês terão uma noite de sono mais tranquila. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E se ainda ficou alguma dúvida sobre o sono seguro do bebê, deixe aqui nos comentários. Se você quiser também, deixe sugestões sobre assuntos que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, curta nosso conteúdo. E para você que já é inscrito, muito obrigada por nos acompanhar e compartilhe com toda a família e com aqueles que vocês sabem que precisam dessas informações. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui o meu arroba para você me seguir lá também. Um beijão e até o próximo vídeo. É verdade que os bebês podem parar de respirar durante a noite? A apneia do sono do bebê. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. E papai e mamãe já não ficou observando o seu filho dormir por algum tempo? E aí na sua casa, você já observou que o seu filho parou de respirar por alguns segundos? Isso pode ser um distúrbio do sono conhecido como apneia. Oi pessoal, meu nome é Ayane Oliveira e esse é o canal Paz na Real. A apneia do sono pode ser algo comum na maioria dos bebês, por conta do seu desenvolvimento ainda inacabado, um desenvolvimento ainda imaturo. O sistema respiratório do bebê ainda está em formação, o que pode ocasionar essas pequenas falhas, essas pequenas interrupções durante o sono na respiração do bebê. Mas isso é algo que muitas vezes é imperceptível e passa despercebido pela maioria dos pais e que é curado naturalmente com o crescimento e o desenvolvimento desse sistema respiratório do bebê. Já em outros casos, essa parada respiratória ela pode ocorrer por um período de tempo maior, o que pode prejudicar o desenvolvimento desse bebê. Existem alguns sinais de alertas em que nós podemos observar durante o sono desse bebê ou após o período em que ele estava dormindo, que podem servir de guia para você procurar ou não uma ajuda médica. Então, se você percebe algum desses alertas em seu bebê, é importante procurar e informar o pediatra da criança esses sintomas e, em casos mais graves, procurar o atendimento de emergência aí da sua cidade. Um dos sinais indicativos de apneia do sono é o ronco. Esse ronco pode vir com um volume bem baixinho ou mais elevado. Esse ronco também pode estar acompanhado de dificuldade respiratória. Então você observa que esse bebê faz barulho, né, esse ronco ao dormir e que ele também demonstra para você que ele está fazendo um grande esforço para conseguir respirar. Esses podem ser sinais de apneia do sono e é importante você procurar ajuda médica com qualquer um dos dois. Qual seria o tempo dessas paradas respiratórias durante o sono, conhecida como apneia? Isso vai depender de bebê para bebê, de organismo para organismo. O que nós devemos observar é se esse bebê ele tem essas paradas respiratórias por mais de 20 segundos ou se ele tem essas paradas em um tempo menor, por exemplo, 10 segundos, mas que isso
isso acontece várias vezes, pelo menos 5 vezes ali no intervalo de 1 hora. Outros sinais que devem ser observados é se esse bebê tem uma inquietação incomum durante o sono. Essa inquietação pode ser devido à dificuldade que ele está tendo de respirar. Então é importante os pais ficarem atentos ao sono do bebê se ele tem apresentado algum desses sinais de alerta, como ronco, como as paradas respiratórias ou como essa inquietação durante o sono. Observar também se esse bebê começou a ficar com a boca ou com as pontas dos dedos arroxeadas. Isso é sinal de que ele está recebendo pouco oxigênio ou de que ele está ficando muito tempo sem respirar. Nesse caso, é importante você procurar ajuda médica imediatamente. Procurar um pronto atendimento para que os exames de emergência sejam feitos e para que o médico consiga dar um diagnóstico e indicar o tratamento para o seu filho. Então, se durante o sono você observa que o seu bebê está roncando demais, está apresentando dificuldade de respirar, lábios arroxeados, dedinhos arroxeados, se você percebe que esse bebê tá molinho ou que esse bebê acordou, mas que ele tá com aquela agitação porque não dormiu bem, nós adultos, nós ficamos mal-humorados, ficamos indispostos. A criança que não dorme bem, o bebê que não dorme bem, costuma ficar agitado, elétrico, muito irritado, justamente porque ele não conseguiu dormir bem durante a noite. Então é bom ficar atento a esses sinais. Existem alguns fatores que podem contribuir para essa apneia do sono, que é uma má formação cardíaca, ou algum problema neurológico, ou crianças que nascem com a síndrome de Down. Isso tudo são fatores que podem facilitar esse distúrbio conhecido como apneia do sono. E por que é tão importante esse diagnóstico? O sono, ele é primordial para a saúde do bebê. O sono garante um bom desenvolvimento, o sono vai garantir uma regeneração das células, a formação dos tecidos. Lembre que esse bebê está em crescimento constante, então ele está formando tecidos ali o tempo todo. Então o sono, ele é primordial para que isso tudo aconteça com eficiência. Além disso, o sono também ajuda no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então é muito importante e ainda não é possível mensurar os prejuízos que um sono de péssima qualidade pode ocasionar no desenvolvimento de um bebê. Então, se você observa os sinais de alerta citados anteriormente, procure ajuda médica, porque quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, quanto mais cedo se iniciar um tratamento, menos prejudicial vai ser para o desenvolvimento da sua criança. Tá gostando de acompanhar o nosso conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse conteúdo e deixar aqui nos comentários o que você tem achado dos nossos vídeos. Se você quiser, nós também adoraríamos saber quais tipos de vídeo, quais sugestões de vídeo você quer ver aqui no nosso canal. Então deixa pra gente aqui nos comentários o seu alô. Então, ao perceber algum desses sinais de alertas, você deve procurar o médico, ele vai fazer os exames necessários para iniciar o tratamento. Como já falado no início do vídeo, existem casos, ou a maioria dos casos, não é necessário fazer intervenção médica e durante o desenvolvimento do bebê, esse problema vai ser solucionado por si só. Em alguns casos, vai ser necessário fazer intervenção médica ou fazer mais exames para se fechar um diagnóstico. Então, quanto antes você observar os sinais e levar o seu bebê no médico, mais rápido poderá iniciar o tratamento. E o que nós, como pais, mães, cuidadores, podemos fazer para manter o ambiente do bebê de sono seguro? Se você quer mais informações sobre isso, eu vou deixar um link para você onde eu falo sobre o sono seguro do bebê. Mas aqui eu vou listar algumas coisas que você pode fazer para deixar o ambiente do bebê mais seguro durante o sono. Uma delas é ficar atento ao ambiente, ao berço ou à cama onde essa criança dorme. Evite deixar cobertores, edredons, lençóis, porque essa criança ela pode puxar esse lençol, esse cobertor e sufocar.
Então, se você mora em uma região em que o clima está muito frio, é essencial que você agasalhe mais esse bebê, coloque uma quantidade maior de roupas, mas não deixe cobertores ou outros itens soltos dentro do berço que podem ocasionar o sufocamento dessa criança. Colocar essa criança para dormir de barriguinha para cima também é essencial. Nós temos 2 canais no nosso sistema aqui respiratório, ou melhor, na nossa garganta, né? Nós temos o canal que vai ser ligado ao nosso sistema digestivo e o canal que é ligado ao nosso sistema respiratório. Se você coloca esse bebezinho para dormir de barriga para baixo, caso ele venha golfar ou vomitar, a gravidade vai fazer com que aquele líquido possa entrar dentro do sistema respiratório daquele bebê e causar o sufocamento. Já um bebezinho de barriga para cima, a própria anatomia, como mostrado na imagem aqui para vocês, vai dificultar que esse líquido entre no sistema respiratório, entre nas vias aéreas desse bebê e, consequentemente, vai diminuir as chances de engasgo e de sufocamento. Esse foi o assunto do nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, mais uma vez eu te peço, seja inscrito no nosso canal, deixe os seus comentários aí pra gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Síndrome da morte súbita do lactente. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Esse é um assunto que deixa muitas famílias tensas e preocupadas, mas também é um assunto que é desconhecido por muitas outras famílias. Por isso eu te peço, é muito importante que toda mamãe e papai saiba da existência dessa síndrome que causa a morte de tantos bebês. Então eu peço a você agora para compartilhar esse vídeo com todas as gestantes e famílias que você conhece que têm bebês de 0 até 1 ano de idade. Oi pessoal, meu nome é Ayana Oliveira e esse é o canal Paz na Real. Aqui nós falamos tudo sobre cuidados com o bebê, com as crianças, gestantes e tudo que envolve o mundo da maternidade. Então, se você se interessa por alguns desses assuntos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você receba a notificação do nosso conteúdo toda semana. Síndrome da morte súbita do lactente. É uma morte repentina e sem explicação de bebês, geralmente de 0 a 1 ano de idade, durante o sono noturno. Essa incidência ela é maior entre 2 e 4 meses de idade, mas até 1 ano de idade ela ocorre com os bebês. Até hoje não se sabe o real motivo que leva à morte de tantas crianças por conta dessa síndrome. Essa síndrome também é conhecida como a morte do berço e é hoje um dos maiores motivos que leva à morte de tantos bebês ao redor do mundo. Até hoje não se sabe o que leva à ocorrência dessa síndrome. O que se tem é um conjunto de fatores recorrentes que foram observados nas mortes desses bebês. Fatores como mães que não fizeram acompanhamento de pré-natal, mães muito jovens, mães usuárias de droga, mães que já tiveram outros bebês que também morreram dessa síndrome. Até hoje não se tem uma explicação definitiva do que se leva à morte prematura e repentina de tantas crianças. Especula-se que pode existir alguma anomalia genética, ou seja, alguma alteração no gene desses bebês que ainda não foi identificada. Especula-se uma imaturidade do tronco cerebral, que é uma parte do nosso sistema nervoso central que controla a deglutição, a respiração, os batimentos cardíacos. Então existem algumas hipóteses que a imaturidade desse tronco cerebral pode levar a essa síndrome, dessa morte súbita desses lactentes, né, dessas crianças de 0 até 1 ano de idade. Mas o que nós temos mesmo de concreto são fatores recorrentes. São algumas situações recorrentes que foram observadas na morte desses bebês. Que situações são essas? Foi observado que a maioria dos bebês que morreram de morte súbita estavam dormindo de bruços, estavam em um ambiente de sono inadequado, ou seja, com muitas almofadas, travesseiro, kit berço, cobertor, materiais que levaram ao sufocamento dessa criança. Filhos de mães que não fizeram acompanhamento pré-natal, mães que fizeram consumo de drogas durante a gestação, mães que
já tiveram outros bebês que também morreram dessa síndrome. Então esse histórico familiar também favorece a morte súbita dessas crianças. Crianças que foram expostas a ambientes de pessoas fumantes e crianças que foram hiperaquecidas, crianças que estavam muito agasalhadas. Então esse hiperaquecimento pode provocar essa morte repentina desses bebês também. Então, se não se sabe o que leva realmente à morte desses bebês, o que eu posso fazer para evitar, para diminuir o risco da ocorrência dessa síndrome? Então, se ainda não existe uma explicação concreta sobre o que determina a ocorrência dessa síndrome, o que eu posso fazer para diminuir a sua ocorrência? O que eu posso fazer para diminuir a chance que ela ocorra dentro da minha casa? Então, vamos lá. Primeiro, esse cuidado ele deve vir antes do nascimento da criança. Então é essencial que a mãe faça um acompanhamento pré-natal, que ela tenha um estilo de vida saudável, que ela não consuma drogas, que ela tenha uma boa alimentação, que ela faça exercícios físicos com recomendação do médico, com liberação do médico, que ela fique atenta às medicações que ela tome durante a gravidez, ou seja, todas devem ser prescritas pelo médico, pelo ginecologista que está acompanhando essa mãe durante a gestação. Então é muito importante que essa mãe faça o acompanhamento e que essa mãe tenha um estilo de vida saudável. Após o nascimento dessa criança, é essencial que ela tenha um acompanhamento com o pediatra mensalmente ou um acompanhamento trimestral, de acordo com o seu plano de saúde ou de acordo com o que o SUS oferece para você. Mas é muito importante que essa criança tenha um acompanhamento mensal, que ela seja avaliada pelo pediatra, que ela receba as imunizações estabelecidas pelo Ministério da Saúde, ou seja, que essa criança seja vacinada no período adequado para que ela esteja imunizada. É essencial nós também observarmos o ambiente de sono em que essa criança está dormindo. Para isso, eu vou deixar para vocês um card aqui de um vídeo que eu falo exclusivamente sobre o sono seguro do bebê, sobre como preparar o berço para esse bebê ter um sono seguro e tranquilo durante a noite. No mais, é importante que nós fiquemos atentos em como nós vamos colocar esse bebê para dormir. A posição recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que esse bebê durma de barriga para cima. Essa posição favorece com que o bebê consiga expulsar algo que esteja atrapalhando a sua respiração. Sabe-se que quando o bebê dorme de barriga para baixo, ele pode aspirar o vômito, aspirar o golfo que tenha voltado e aquilo prejudicar a sua ventilação pulmonar, e até mesmo aquela posição não favorece a respiração adequada do bebê. É importante também você oferecer um ambiente limpo, livre de qualquer material que venha causar o sufocamento dessa criança, como travesseiros, cobertores, mantas, kit berço. Então fique atento. Um ambiente seguro para o bebê deve ter apenas o berço, o bebê, o chão e um lençol de elástico, nada mais. Se a cidade onde você mora ou se a época do ano está muito fria, se o clima está muito frio, o essencial é que você agasalhe essa criança e não que você coloque mantas nem cobertores dentro do berço. Mas atenção, fique atento à quantidade de roupas que você coloca no seu bebê. Coloque as roupas de acordo com a temperatura do ambiente. Se o clima não está muito frio, não agasalhe demais essa criança. Não é necessário que você hiperaqueça essa criança, porque você aquecer demais também pode provocar a morte precoce desse bebê. Fique atento também ao ambiente de convívio dessa criança. Evite expor esse bebê a ambientes em que tenha fumaça de cigarro, onde pessoas costumam fumar ali, porque qualquer resquício de fumaça pode prejudicar a respiração desse bebê. É importante também manter o bebê, pelo menos até os 6 meses de idade, dormindo no mesmo ambiente que os pais. Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que os bebês durmam no mesmo ambiente que os pais até os 6 meses de idade, no mínimo. Isso favorece com que você socorra o bebê caso tenha alguma necessidade ali durante o sono noturno. E agora vamos falar sobre a amamentação. Foi observado uma incidência menor, ou seja, uma ocorrência menor dessa síndrome em bebês que mamam durante a noite e em bebês que fazem uso de chupeta. Então observou-se que o ato de sucção, de sugar
já diminui a ocorrência dessa síndrome da morte súbita. Então, quanto mais você puder amamentar o seu bebê, melhor. Então, nós temos aí mais um dos benefícios da amamentação. Pessoal, todo o cuidado que nós pudermos ter com as nossas crianças ainda será pouco. Então, fique atento e tudo que você puder fazer para proteger o seu filho, proteger quem você ama, faça, porque nunca será demais. E esse foi o assunto do nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e lembre-se de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você conseguir. Vamos ajudar muitas famílias com essa informação. Mas muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Terrible 2, crise dos 2 anos. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Se você, assim como eu, tinha um bebê que era só paz e amor e agora só quer saber de negar tudo que você pede para fazer, todo não que ouve ele se joga no chão e faz aquele escândalo. Pois bem, sejam bem-vindos à crise dos 2 anos, também conhecida como Terrible 2. Nossa, meu inglês é excelente. Babem no meu inglês, pois ele é excelente. Para falar a verdade, é que essa crise começou até antes dos 2 anos de idade. Eu estava num salão de beleza fazendo as unhas e levei o meu bebê junto comigo. Estávamos só nós 3, eu, o bebê e a manicure. E de uma hora para outra, esse bebê começou a fazer birra, se jogar para trás e eu não sabia onde colocar minha cara, porque eu não esperava que isso fosse começar tão cedo assim. E você, conta pra mim, quando que tá acontecendo essa crise aí na sua casa? Conta pra gente aí nos comentários. Pessoal, meu nome é Ayane Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Paz na Real. Se você se identifica com alguma dessas situações que nós já citamos aqui no vídeo, provavelmente o seu filho está passando pela adolescência do bebê, conhecida como a crise dos 2 anos. Mas afinal, o que seria a crise dos 2 anos? Ela pode acontecer entre 1 a 3 anos de idade. O pico máximo dela geralmente é quando a criança completa ali os seus 2 anos e ela descobre que ela é um ser independente, com vontades próprias e ela não entende, por enquanto, que ela não pode fazer tudo o que ela quer. Então, toda a negativa dos pais para essa criança é um motivo de chororô e um escândalo que quando a gente tá na rua dá vontade de sair correndo e fingir que o filho não é nosso. É aquela fase em que ele quer comer sozinho, é aquela fase em que ele quer escolher suas próprias roupas, ou ele quer subir em tudo, mexer em tudo, desmontar, montar, sem sua ajuda. Ou talvez ele tá pedindo a sua ajuda, mas não sabe como demonstrar. Todas as outras sensações que esse bebê pode sentir ao longo do dia, como sono, fome, calor, frio, também podem acentuar essa crise, porque apesar dele já estar se comunicando muito bem, falando muitas palavras, pode ser que ele não consiga expressar a necessidade dele naquele momento. Então, até isso vai causar uma irritação extrema nessa criança, o que vai gerar as famosas birras. O que a gente precisa entender é que não é você que está causando isso, isso é algo normal no desenvolvimento da criança. Isso é um sinal de que essa criança está tendo um desenvolvimento adequado, pois o seu cérebro está desenvolvendo como esperado. Então, essa autonomia, essa independência que a criança começa a adquirir e até mesmo essa expressão de seus gostos, o gênio da criança começa a se expressar nessas horas. Então, não é que você está errando na criação do seu filho ou que você precisa ser mais rigoroso, que você está sendo permissivo demais. Eu quero que você entenda que isso é algo natural, mas que você pode seguir algumas dicas que podem amenizar essas situações. Lembrando sempre que apesar dessa criança estar super desenvolvida e ela parecer ali um mini adulto, ela ainda está em constante desenvolvimento e ela não entende o porquê de muita coisa. Então nessa hora, a melhor coisa é você ser paciente. Eu sei que é muito difícil ser paciente com uma criança se jogando no chão ou jogando as coisas que ela tem em mão. É muito difícil ter paciência nessas horas.
Mas as nossas crianças, elas aprendem muito mais observando as nossas atitudes do que com aquilo que a gente fala propriamente. Já observou que a sua criança começar a repetir tudo que você faz dentro de casa? Então, observar o seu comportamento durante os momentos de birra também vai fazer com que ela consiga se acalmar e entender que aquele não é um comportamento adequado para aquela situação. Então, agora eu vou te dar algumas dicas para que você consiga enfrentar de forma mais tranquila esses momentos de birra. Tá gostando de assistir esse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir nosso conteúdo, isso vai ajudar demais o nosso canal a crescer. A primeira dica é: tenha uma rotina. Uma criança que tem uma rotina diária, ela consequentemente ficará mais calma e esses momentos de birra serão mais escassos, porque criança, ela necessita saber o que vai acontecer, quais são as atividades que estão previstas, a hora certinha do banho, a hora certinha de comer. Então essa previsibilidade da rotina da criança faz com que ela esteja mais calma, pois ela sente que ela tem um controle maior da situação, pois ela sabe o que está por vir. Dica de número 2: mantenha a calma e tente acalmar o seu bebê. Nessa hora, não adianta você ficar explicando que aquilo é errado, que não pode fazer, porque o cérebro dele está em conflito, está em curto-circuito e ele não vai conseguir absorver nada. Então, neste momento, o mais importante é que você tente acalmar a sua criança. Sente ao lado dela ou fique próximo dela até que ela consiga se acalmar, ofereça um abraço. Tente falar com a voz mais calma, mais mansa, para que ele consiga absorver isso também. Tente distrair essa criança, tirar o foco daquilo que provocou a birra. Leve ela para outro ambiente ou para ver algum outro objeto. Tente distrair essa criança e tirar o foco dela daquilo que causou aquela crise de birra naquele momento. Abrindo uma deixa aqui durante esse vídeo, aqui abaixo na descrição existe um link da nossa loja na Amazon. Então, se você está à procura de produtos nesse nicho infantil para comprar, tem alguns produtos que eu te indico e você pode comprar através do nosso link e ajudar esse canal a continuar aqui. Dica de número 3: seja paciente com a sua criança. Gritar não vai resolver nada. Lembra que eu falei com vocês que as nossas crianças, elas são como esponjas, elas absorvem tudo o que elas veem, que a gente fala. Então é muito importante que a gente mantenha uma fala calma, uma fala branda, para que essa criança não aprenda a gritar conosco também. Muitas vezes eu vejo muitos pais, eu trabalho como professora também, e eu vejo muitos pais falando assim: não sei por que essa criança conversa gritando, tá xingando dentro de casa. Mas as crianças, elas aprendem muito com o que elas veem dentro de casa ou com os amigos mais próximos. Então, durante esses momentos de birra, não adianta gritar, falar alto, porque ela vai aprender que quando ela está nervosa, quando ela não conseguir compreender os seus sentimentos, as suas emoções, ela deve gritar também para tentar resolver aqueles problemas. Então, mantenha a calma, tenha uma fala branda, mansa, para tentar acalmar essa criança. Dica de número 4 é: ofereça opções para essa criança. Essa criança está aprendendo a ter autonomia. Ela consegue identificar agora que ela é um ser humano que tem vontades próprias. Então, ela quer ter autonomia sobre as decisões diárias. Então, você pode oferecer essa autonomia para essa criança e tentar evitar esses momentos de birra. Por exemplo, vamos tomar banho? Ao invés de perguntar para a criança, vamos tomar banho agora? Você pode perguntar, você quer tomar banho na bacia ou tomar banho de chuveiro? Você quer tomar banho antes do desenho ou depois do desenho? Você quer tomar banho antes ou depois de guardar os seus brinquedos? Então, oferecer sempre duas opções viáveis, possíveis para essa criança, para que ela sinta que ela está no poder da escolha, mas na verdade, quem está sugerindo tudo é você. Dica de número 5 é: não ceda. Esse é um momento de aprendizagem, tanto para o seu filho quanto para você, se você é papai ou mamãe de primeira viagem. Eu sei que é muito difícil enfrentar esses momentos de birra, mas neste momento o seu filho também está testando até onde ele pode ir com você. Então, não ter uma linguagem violenta ou atitudes de violência com seu filho não significa
que você tenha que ceder a todas as vontades dele. Pelo contrário, criança necessita de limites. É nossa obrigação demonstrar para essa criança como se comportar e é sua obrigação aprender a como conduzir a situação. Então, durante os momentos de birra, esteja perto do seu filho, ofereça conforto, ofereça uma voz calma, uma voz branda, ofereça opções. Se você sabe que a hora do banho é sempre um momento de choro, então tente oferecer opções antes para essa criança se sentir no controle da situação. Caso nada disso funcione, sente ao lado do seu filho e aguarde que ele se acalme, sempre dizendo para ele que você está ali, que ele pode contar com você, mas não necessariamente você precisa ceder o que essa criança quer, ceder a vontade dessa criança para que ela se acalme. Ela precisa entender que existem limites também, mas que você está ali para ajudá-la, que você está ali como um suporte para quando ela precisar. As crianças precisam entender desde pequenas que todos nós passamos por momentos de frustrações e é necessário passar por isso para um bom desenvolvimento emocional da criança também. Então, saber lidar com o não, saber lidar com as frustrações faz parte do nosso desenvolvimento e vai ajudar essa criança a ser um adulto com emocional saudável. E esse foi o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu quero que você saiba que essa crise vai passar, mas que também virão outros momentos desafiadores. A maternidade, a paternidade é desafiadora, mas também é maravilhosa. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo e um grande beijo. O que os bebês sentem quando estão dentro da barriga de sua mamãe? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Ayane Oliveira, sejam bem-vindos de volta ao canal Pais na Real. Aqui no canal nós falamos sobre gestação, cuidados com a criança e tudo aquilo que envolve o mundo da maternidade. Então se você tem interesse por esse assunto, ajude o canal Pais na Real a crescer. Clique aí no botão de inscrever-se e curta nosso conteúdo. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você, vai entregar o nosso conteúdo para você e para muitas outras famílias. A gestação é um momento mágico, mas junto com essa magia, essa sensação gostosa que é ter um ser crescendo dentro da gente, vem também muitas preocupações de como esse bebê está, se ele está se desenvolvendo bem e o que realmente esse bebezinho consegue sentir quando está dentro de nós. Alguém já falou com você que você não pode passar raiva durante a gestação porque o seu bebê sente tudo o que você sente? Será que isso é verdade? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que os bebês sentem quando estão dentro da mãe. Quer saber mais sobre isso? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu te mostro. As batidas do seu coração. Por volta ali da 10ª semana, ainda no 3º trimestre de gestação, os bebês já conseguem perceber as batidas do coração de sua mamãe. E isso, depois que eles nascem, faz com que eles se sintam calmos. Muitas mamães não entendem por que seu bebê gosta tanto de ficar no seu colo. Porque ele está acostumado com a sua temperatura corpórea, ele está acostumado a ouvir as batidas do seu coração e isso vai deixar esse bebê mais calmo. Deixa também esse bebê calmo, dá leves tapinhas no bumbum ou nas costas. Porque quando o bebê está dentro da nossa barriga, existe um período em que ele vira e a parte inferior do bebê fica voltado para a parte superior da mãe. Então as batidas do nosso coração fazem uma leve pressão sobre o bumbum, sobre a parte inferior daquele bebê. Então depois que ele nasce, quando a gente dá essas batidinhas, isso faz com que o bebê lembre daquela época que ele estava lá no útero, estava dentro da sua barriga, aquele ambiente que para ele era um ambiente seguro, tranquilo, acolhedor, e isso vai fazer com que o seu bebê se acalme. Então se o seu bebê gosta de ficar no seu colo, principalmente ali durante os primeiros meses de gestação, os primeiros 3 meses, dê muito colo para o seu bebê. Ele está em um mundo novo, em um ambiente totalmente diferente, em que ele está aprendendo a viver. Então ele ficar longe de você é algo a mais que ele precisa administrar. Então se ele quer o seu colo, dê bastante colo para o seu bebê, dê bastante carinho, aumente o vínculo entre vocês, que isso vai fazer com que você e o seu bebê se sintam bem melhor.
Sua voz. Você já deve ter visto vídeos na internet de bebês que estão aos prantos, muito agitados e nervosos quando acabam de nascer. E aí o papai ou a mamãe falam com ele: tô aqui, filho, se acalme, pare de chorar. E o bebê imediatamente fica em silêncio, prestando atenção naquela voz. Pois bem, a partir da 18ª à 24ª semana, os bebês já são capazes de ouvir e reconhecer a sua voz, mamãe, a sua voz, papai. Eles também reconhecem alguns sons externos e eles são capazes de reconhecer também músicas. Por isso é muito importante que durante o período gestacional os pais conversem bastante com o bebê ainda dentro da barriga. Conte para ele seu dia a dia, conte para ele suas expectativas, o que vocês vão fazer depois que ele nascer. É importante o seu bebê ouvir a sua voz para que ele reconheça a sua voz imediatamente após o nascimento e vocês comecem a criar ali um vínculo, pois o seu bebê já vai se sentir calmo ao ouvir a sua voz, já vai se sentir calmo na sua presença. É muito interessante também vocês terem uma música para ouvir, uma música que vai acalmar aquele bebê e depois que esse bebê nasça, possivelmente ele vai reconhecer aquela canção e vai se sentir mais calmo, vai gostar de estar ouvindo aquela canção ali junto com você. Ainda falando sobre essa capacidade que os bebês têm de ouvir o som ainda dentro da barriga da mãe, hoje existem alguns aplicativos, algumas ferramentas, alguns vídeos no YouTube onde a gente encontra o chamado ruído branco. São sons que se assemelham àquele som que o bebê ouvia dentro da sua barriga. Imagine só, parece que está tudo silencioso, mas dentro de nós faz muito barulho. Imagine para um bebezinho que está ali dentro dessa máquina chamada mamãe. A mamãe está trabalhando muito, o sistema circulatório dela está funcionando a todo vapor para suprir as necessidades dela e do bebê. Além de ouvir o coração, o bebê escuta o barulho do sangue passando ali nos vasos sanguíneos. Ele vai escutar também o barulho da sua ventilação pulmonar. Ele vai escutar também o seu sistema digestório ele funcionando. Então é muito barulho para ele assimilar. Então quando o bebê ele sai da barriga e você coloca ele num ambiente silencioso demais, aquele silêncio também pode provocar o despertar do bebê. Então hoje existem esses ruídos brancos que são sons que se assemelham ao som que ele ouvia dentro da barriga e esses sons também ajudam a abafar, a disfarçar os barulhos externos que venham acordar aquele bebê. Então é muito interessante que você faça essa experiência e veja se o som do seu bebê melhora, se ele tem menos despertares quando você colocar o ruído branco na hora dele dormir. Seu toque. Por volta do 4º mês de gestação, o bebê já consegue sentir o carinho que a mãe faz na barriga. Então é muito importante, depois desse período, você acariciar bastante a sua barriga. E você vai perceber também que o seu bebê vai começar a responder, né? Quando você passa a mão na barriga ali, ele vai se mexer, ou ele vai passar a mãozinha, o cotovelo, o pezinho. Muitas vezes não dá pra gente identificar, mas ele vai tentar interagir com você. Então é muito interessante você perceber e você ter essa comunicação ali com o seu bebê através do toque. Você vai sentir uma sensação maravilhosa. Então, pode fazer bastante carinho nesse barrigão aí que seu bebê já consegue sentir. Sua movimentação. O bebê consegue perceber quando a mãe está em movimento e quando ela fica parada. Quando a mãe está em movimento, esse caminhar, esse balançar da mãe faz com que o bebê seja ninado. Muitas vezes ele passa a maior parte do dia dormindo. Mas quando a mamãe senta ou deita para descansar, esse bebê desperta, fica ativo e muitas vezes não deixa essa mamãe dormir. É porque você para de caminhar, então esse bebê para de ser ninado ali dentro da sua barriga, então ele quer ficar ativo na hora que você para descansar. Esse é um dos motivos dos bebês serem bem ativos no período da noite. Suas emoções. Durante a gestação, existe um turbilhão de hormônios agindo dentro da gente. E esses hormônios fazem com que a gente sinta as emoções de forma muito mais intensa. E durante certas emoções, são liberados hormônios no nosso corpo. Existe uma descarga hormonal e durante certas emoções, como raiva, medo, insegurança, são liberados hormônios de estresse em nosso corpo, como cortisol. E durante momentos de alegria, felicidade, também são liberados hormônios chamados hormônios do bem-estar, como a endorfina. Então, o seu bebê também recebe essa descarga hormonal. E o que isso pode provocar
ajudar no seu bebê. Por exemplo, uma mãe que está muito estressada, uma mãe que está passando por muita raiva durante a gestação, por períodos muito longos, o bebê recebe essa descarga hormonal e isso faz com que os batimentos cardíacos desse bebê fiquem acelerados, isso faz com que esse bebê receba uma quantidade de oxigênio menor do que ele necessita. Então, muitas vezes esse bebê vai ficar mais agitado ou ele vai ficar mais apático, mas esse período longo de estresse não faz bem para o seu bebê. Então, o ideal é que você cuide da sua emoção, cuide do seu emocional. Se você está vivendo longos períodos de estresse, procure uma ajuda, procure um médico, um psiquiatra, informe a situação que você está passando. É necessário que, além de você cuidar do seu corpo, você cuide também da sua mente, para que posteriormente, depois que esse bebê nascer, essa situação não se agrave para uma situação, por exemplo, de uma depressão pós-parto. Então, cuide do seu emocional, tente ter uma gravidez mais tranquila. É lógico que nós não estamos livres de passar por problemas e isso não vai afetar o seu bebê uma hora ou outra, mas se você está vivendo um momento longo em que o seu bebê e você estão sendo expostos a um período mais longo de estresse, de raiva, procure ajuda e tente sair, tente mudar, procure ajuda médica. Antes de eu engravidar, eu estava fazendo o tratamento para ansiedade e foi tudo combinado com o médico, né? Teve um período ali de desmame de medicação para que eu tentasse engravidar. Então, durante a gestação, eu não fiz uso de nenhum medicamento controlado porque eu não queria expor o meu bebê a isso e não foi necessário expor. Mas caso seja necessário, você, o seu psiquiatra, o seu obstetra vão entrar em consenso sobre aquilo que vai ser melhor para você e para a sua criança. O importante é que essa situação não se agrave. Então eu consegui manter uma gestação mais tranquila, mesmo estando em obras, mesmo apresentando alguns problemas de saúde durante a gestação, mesmo tendo uma gestação no meio de uma pandemia, com meu bebê nascendo durante a segunda onda, em que os hospitais no Brasil estavam lotados, eu consegui levar uma gestação tranquila até o final. Mas isso não significa que eu não estivesse com as minhas emoções à flor da pele. Eu me surpreendi chorando com tudo. Eu chorava em cenas românticas de filme, em cenas de despedida. Eu chorava até em propagandas. Tinha hora que eu ficava com raiva de mim mesma porque eu não sabia porque eu estava chorando, com cenas que eu não chorava antes, que eu não me emocionava tanto antes. Então, assim, é mais natural da mulher, da mãe, ficar sensível durante esse período, mas não é natural você vivenciar momentos mais prolongados de raiva e de estresse que vão fazer mal para você e para o seu bebê. Então, cuide do seu emocional para que vocês estejam bem durante a gestação e pós o nascimento do seu filho. O que você come? Isso mesmo. O que nós comemos durante a gestação influencia no paladar do nosso bebê. Existem estudos que dizem que o que nós comemos altera levemente o gosto do líquido amniótico. E esse bebê, ele engole esse líquido amniótico enquanto ele está lá dentro do nosso útero. Essas alterações nesse líquido, mesmo que discretas, começam a apurar o paladar daquele bebê, né? Então esse paladar desse bebê começa a ser treinado desde quando ele está dentro da sua barriga. Então é muito importante durante a gestação nós termos hábitos saudáveis, termos uma alimentação variada para que esse bebê e nós tenhamos um estilo de vida mais saudável. E estas são as coisas que os bebês sentem quando estão dentro da nossa barriga. Interessante saber, não é mesmo? Se você tem interesse sobre esse tipo de assunto, sobre cuidados com o bebê, com a mamãe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar nosso conteúdo. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu joinha. Um grande beijo e até o próximo vídeo.